Olá a todos e a todas. Vamos dar continuidade ao nosso curso de consciência sobre a consciência e o conhecimento nos séculos 17 e 18. E nesse encontro de hoje continuaremos a falar sobre consciência e conhecimento da mente em Locke. Em nosso último encontro, eu ocupei-me em discutir a teoria da substância de Locke, o modo como Locke compreende que as substâncias são somente um conjunto, um composto de ideias simples adquiridas por sensação ou por reflexão e que, de acordo com o método experimental de raciocínio, ou seja, observação dos fatos, sejam eles mentais ou sensíveis, de acordo com a observação e experimentação, não poderíamos legitimamente falar em substância como suporte ou como substrato. Então isso é algo que não está disponível para um filósofo empirista como Locke, assim como não estará para o Berkeley, como para o Hume. Não está disponível para esses autores falar de uma mente, ou de um espírito, ou de uma alma, como um suporte, substrato, como aquilo que estaria para além das atividades mentais que são apreendidas por meio de ideias de reflexão. Então, esse foi o recorte de nosso último encontro, e no presente encontro falaremos agora justamente sobre as ideias de reflexão, ou o modo como as ideias de reflexão supostamente representariam as atividades mentais. Então, problematizando a teoria lockeana, e como eu disse algumas vezes, toda teoria empirista, todo filósofo comprometido com o método experimental de raciocínio parece ter alguma dificuldade para lidar com o problema da mente, o problema do espírito, ou explicar como nós poderíamos ter consciência de algo que realiza essas atividades de que estamos conscientes. Então esse é um problema que me parece estar presente no empirismo, sobretudo no empirismo desses três autores que eu acabei de citar, e agora é um problema adicional, um problema que para Locke existem ideias de reflexão que seriam ideias das operações mentais. E a questão que se coloca é a seguinte: essas ideias de reflexão representam as atividades mentais? Para Locke, nós poderíamos ter consciência imediata, consciência direta das próprias operações, ou teríamos tão somente consciência de ideias que representam essas operações? Mas, como exige a didática, nós vamos por partes nessa continuação do tema da consciência e o conhecimento da mente. No livro 4, que é o livro sobre o conhecimento, o Locke mais uma vez vai afirmar que conhecimento é tão somente conhecimento de ideias. Então, conhecer, é perceber o acordo ou desacordo entre as nossas ideias, e essas ideias são derivadas de duas fontes: a sensação ou a reflexão, como dito inúmeras vezes ao longo dessas exposições. E o Locke vai então reiterar que o conhecimento humano é conhecimento de ideias. Uma vez que o espírito, em todos os seus pensamentos e raciocínios, não tem outro objeto imediato senão as suas próprias ideias, que são a única coisa que ele contempla. Então vejamos aí que, do ponto de vista da consciência, o Locke parece bem claro, muito explícito em dizer que nós temos consciência apenas de ideias, o que já é o ponto que já estamos discutindo isso há algum tempo. Então, Locke, nós temos consciência, o espírito só contempla ideias, e no caso das ideias de reflexão, nós vamos nos perguntar de agora em diante. Então, nós não contemplamos, ou nós não estamos conscientes de nossas próprias operações. O acesso que a mente tem a essas operações é sempre mediado por ideias, então, que são a única coisa que ele contempla ou pode contemplar. É evidente que o nosso conhecimento se ocupa apenas com as nossas ideias. Então, bom,
Esse é uma das afirmações gerais sobre a natureza do conhecimento. Em Locke, conhecimento é conhecimento de ideias. Então, nós não conhecemos as coisas elas próprias, mas conhecemos ideias das coisas. No livro 2, então bem antes de Locke afirmar isso, o Locke já havia estabelecido, antes de definir o conhecimento como uma percepção do acordo e desacordo entre as ideias, o Locke já nos havia dito que conhecimento é conhecimento de ideias e já tinha pressuposto que as nossas ideias são todas advindas das coisas. Ou seja, as ideias devidas à sensação são ideias que advêm das qualidades presentes nos objetos externos. E as ideias de sensação seriam ideias advindas das nossas próprias operações mentais. Então, as ideias seriam imagem de coisas reais. Mas tudo isso, diz Locke no livro 2, mas tudo isso não sai do âmbito das ideias que a mente recebe dessas duas fontes e que constituem os materiais básicos de todas as composições que vem a fazer. Então, lá no livro 2 já está explícito, claro, que nós não damos um passo sequer para além de nossas ideias. Nós temos consciências de ideias. E, com efeito, as ideias simples provêm todas das próprias coisas. Então, Locke aqui está assumindo que nossas ideias são cópias ou são imagens, refletem as próprias coisas, sejam as coisas externas ou sejam as operações de nossa mente. E desta espécie de ideias, a mente não pode ter mais nem outras, além daquelas que lhe são sugeridas. Bom, então vamos lá. Locke está partindo desse pressuposto de que nossas ideias são produzidas por coisas que são distintas dessas ideias. Então, para que fique um pouco mais claro, o modelo de percepção de ideias da sensação, o clássico modelo de uma teoria representacionalista da percepção é esse. Nós temos um objeto e nós temos a mente, ou o percebedor, né, o percipiente, aquele que percebe. Nós temos, por um lado, nós temos o objeto externo, o que serve de intermediário entre o objeto externo e a mente, ou percipiente, é uma ideia que é representada nessa imagem clássica por uma nuvem. Então, a nuvem seria a ideia, e quando a mente, o espírito, percebe uma árvore, ele está percebendo apenas a ideia que representa essa árvore, não está percebendo diretamente o próprio objeto externo. Então, ali, o que haveria entre o percipiente e a qualidade no objeto externo é uma ideia, e essa ideia supostamente representaria as qualidades do objeto externo. Aqui é claro que o problema para a filosofia moderna é explicar como nós podemos estar certos de que essa ideia representa fielmente, adequadamente, as qualidades dos objetos do mundo externo. Esse é um problema, como dito já algumas vezes também, isso advém de Descartes. Desde Descartes nós já temos esse problema, pelo menos desde Descartes, nós já temos esse problema na história da filosofia, e Locke parece admitir essa compreensão do funcionamento da mente. É claro que na literatura secundária nós vamos encontrar autores e autoras que discordam dessa leitura tradicional de que Locke é um adepto da teoria representacionalista da percepção, de que haveria aí esse intermediário. Mas, para fins de compreender o ponto que nós vamos discutir, supomos que de fato Locke assume essa teoria da percepção tal qual apresentada nessa imagem. Bom, isso no caso das ideias de sensação. Mas Locke também supõe a existência de ideias de reflexão que representariam as próprias operações. Nessa imagem, nós temos, do lado direito, nós temos uma mente que opera. Essa é a melhor imagem que eu pude encontrar para expressar uma mente operando, essas engrenagens. A mente opera. Nós temos ali, entre o percipiente e a mente operando, nós temos ali a ideia que é representada por essa nuvem, uma ideia de reflexão, uma ideia que representa essa operação
Então nós teríamos aí, e na verdade é isso que nós vamos discutir agora, se esse é o modelo de compreensão de Locke da percepção das ideias de reflexão. Porque no final das contas a nossa pergunta será, bom, a mente, nós estamos conscientes dessas ideias de reflexão e nós não estaríamos conscientes de nossas próprias operações, apenas dessas ideias? E se estamos conscientes só dessas ideias, como nós poderíamos estar certos de que essas ideias representam, são imagens adequadas, estão em conformidade com aquilo que elas representam? Então aqui nós estamos ameaçando a teoria da percepção de ideias de reflexão com uma forma de argumento cético, transferido do clássico problema da identidade entre as ideias e os objetos do mundo externo. E agora a pergunta é sobre a identidade de nossas ideias de reflexão e as operações que elas representam. Há alguma dificuldade a esse respeito? Então, aqui nós temos duas perplexidades. Então, a primeira delas sobre as ideias de reflexão. Então, Locke nos diz: a mente, quando dirige o seu olhar para dentro de si própria e observa as suas próprias ações acerca das ideias que tem, então vamos supor que a mente está observando o modo como ela própria raciocina sobre algumas ideias. Aí a mente tira daí outras ideias que são tão aptas a tornar-se objetos da sua contemplação como qualquer daquelas que recebeu das coisas exteriores. Então, ao observar a mente, ao observar a si própria raciocinando, tiraria dali uma ideia de raciocínio, da operação de raciocinar, uma ideia de reflexão. E essa passagem ela é ambígua, porque aparentemente o Locke está dizendo que a mente, o espírito é capaz de acessar diretamente suas atividades, quando Locke diz, quando a mente observa as suas próprias operações. E também a ambiguidade está no momento em que nós lemos que a mente é capaz de formar ideias dessas atividades que são os objetos da contemplação. Então, o que a mente está contemplando? A mente está contemplando as próprias operações ou ideias dessas operações? Então, nós estamos conscientes do quê? De que nós estamos conscientes, no final das contas? E a perplexidade, então, surge quando se tem em vista que as ideias de reflexão parecem não ter uma função na psicologia lockeana, ou seja, na explicação do modo como a mente funciona, segundo Locke. Então, parecem não ter uma função na psicologia lockeana que explica os fenômenos mentais. Então, por que ela parece não ter uma função? Porque o Locke, nessa passagem, nos diz que a mente é capaz de contemplar as suas próprias atividades. Então, qual a função de ideias de reflexão se nós podemos estar conscientes das próprias atividades? Então, fica essa perplexidade. Se a mente tem um acesso direto às próprias operações, parece que as ideias de reflexão são inúteis. Em outra passagem do livro 2, ainda no livro sobre a origem das ideias, Locke fala de uma maneira a manter essa ambiguidade. Com o tempo, a mente chega a refletir sobre as suas próprias operações, acerca das ideias adquiridas por sensação, e desse modo armazena uma nova série de ideias que designo por ideias de reflexão. Isso vocês já estão cansados de saber, isso já foi repetido a exaustão ao longo desse curso. Estas, quando objeto de uma reflexão da própria mente, convertem-se também em objeto da sua contemplação e constituem, como já afirmei, a origem de todo o nosso conhecimento. Então, o conhecimento humano é conhecimento de ideias. O conhecimento dos objetos do mundo externo ocorre por meio de ideias de sensação. E o conhecimento da mente humana, da própria mente, do modo como funciona a mente, deve acontecer também por ideias de reflexão. Então, e a pergunta e a perplexidade que fica é: Locke compreende de fato que o espírito tem acesso direto às suas atividades? Se essa for realmente a posição de Locke,
Então, nós ficamos diante do problema de entender para que serviriam as ideias de reflexão, que seriam representações dessas atividades, se a mente percebe ou está consciente diretamente das próprias operações. Então, por um lado, as ideias de reflexão poderiam ser inúteis. Por outro, caso não seja essa a posição de Locke, se a posição de Locke, na verdade, é de que estamos conscientes tão somente das ideias de reflexão, então nós estamos diante do problema cético de saber como nós podemos argumentar que essas ideias de reflexão são semelhantes, estão em conformidades com as coisas, ou seja, com as próprias atividades da mente. Então, ali há um problema de saber como estaríamos assegurados de haver uma completa conformidade entre uma e outra. Então, Locke separa explicitamente entre uma ideia, que é uma entidade mental, que é aquela representada naquela imagem, naquela simples imagem por aquela nuvem, uma entidade mental, que é o objeto das operações, e aquela qualidade do objeto externo, que é a existência real que a produz. Chama ideia a tudo aquilo que a mente percebe em si mesma, tudo que é objeto imediato de percepção, de pensamento ou de entendimento. E a potência de produzir qualquer ideia na nossa mente chama qualidade do objeto em que reside essa capacidade. Então essa é aquela teoria, a teoria tradicional, parece ser, aqui parece que Locke de fato adota aquela teoria tradicional da percepção, que é não entrarmos em contato com as próprias coisas, mas com ideias que representariam essas coisas. E aqui o clássico exemplo, um dos clássicos exemplos da bola de neve. A bola de neve teria potência de produzir em nós as ideias de branco, frio e redondo. E essas potências de produzir em nós essas ideias, enquanto estão na bola de neve, chamam as qualidades. Enquanto são sensações ou percepções do nosso entendimento, chamam as ideias. Então nós temos qualidades capazes de produzir ideias do entendimento, e o entendimento ou a nossa mente teria contato somente com essas ideias e jamais entraria em contato direto com os próprios objetos. As ideias de reflexão são distintas das operações que as produzem. Há um elemento intermediário entre a mente e a percepção de suas operações. Como essas ideias são produzidas? Então essas são todas questões que nos são levantadas quando nós estamos diante do texto do Locke. O fato é que não está muito claro se o Locke assume qual das duas posições o Locke assume. A mente acessa diretamente as suas operações, ou a mente tem a consciência apenas de ideias que representam essas operações. Então, não está claro, e mantém essa compreensão da dúvida sobre qual das duas posições o Locke de fato assume. E no caso do Locke admitir que a mente está consciente das próprias operações, fica a perplexidade de saber qual a utilidade das ideias de reflexão, para que elas serviriam. E supondo, por outro lado, que o Locke admite que nós não temos consciência das próprias operações, mas de ideias dessas operações, ficamos com o problema da representação, que é o problema de saber sobre a conformidade da ideia de reflexão e aquilo que ela representa, com aquilo que ela representa. Na passagem que será citada agora, o Locke está se referindo às qualidades dos objetos do mundo externo, mas isso que ele está dizendo aqui pode ser, a meu ver, igualmente aplicado ao que ele diz sobre as operações da mente e as suas ideias. Então eu vou transpor o que o Locke diz aqui para o âmbito do conhecimento da mente. Para melhor descobrir a natureza das nossas ideias e discorrer inteligivelmente acerca delas, será conveniente distingui-las enquanto são ideias ou percepções na nossa mente, enquanto são modificações da matéria nos corpos que causam em nós essas percepções. Então, uma coisa é o mundo lá fora, as qualidades e os poderes de produzir ideias que se encontram no mundo exterior, e a nossa capacidade de ter ideias dessas causas externas, de representá-las em nossa mente por meio de ideias.
É preciso distinguir exatamente essas duas coisas para que não pensemos, como habitualmente se faz, que as ideias são exatamente as imagens e semelhanças de algo inerente ao objeto que as produz. Porque a maioria das ideias de sensação, e vejam bem, a maior parte das ideias de sensação não são mais a cópia na nossa mente de algo existente fora de nós. Então, há algumas ideias que não representam, ou melhor, não são idênticas, não estão em conformidade completa com aquilo que lá fora que as produz. Lembrando, nós estamos falando de ideias de sensação. E isso poderá ser aplicado igualmente às ideias de reflexão, eu acredito. Então, o Locke reconhece que no caso das ideias de sensação, existem ideias que não correspondem, não são exatamente as imagens e semelhanças de algo inerente ao objeto que as produz. Então, existem ali, na mente, ideias que não correspondem, não são adequadas ou não estão em perfeita, completa conformidade com a qualidade externa. Bom, isso é um problema, claro, para o ceticismo, se nós, leitores e leitoras de Locke, ao nos aproximarmos do texto do Locke, nós podemos nos perguntar, claro, como foi feito em toda a história da filosofia, como sabemos quais de nossas ideias correspondem às qualidades externas, como sabemos e como estamos garantidos de que de fato elas correspondem. Então, há algum indício textual de que Locke pensa o mesmo sobre as ideias de reflexão? Então, elas são cópias mentais de atividades da mente? Então, isso que o Locke está dizendo sobre as ideias de reflexão, de sensação, aplica-se igualmente às ideias de reflexão? A questão da semelhança colocada em relação às ideias de sensação e às qualidades dos objetos externos, perdão pelo erro, pode ser colocada a questão em relação às ideias de reflexão. Então essa é a minha pergunta, na verdade. O que o Locke, esse problema sobre a conformidade, a semelhança entre a ideia de sensação e a qualidade externa, nós podemos dizer que há esse mesmo problema no que diz respeito à ideia de às ideias de reflexão? E, bom, lembrando que o Locke o Locke é conhecido na história da filosofia como quem origina ou quem concebe a distinção entre qualidades primárias e qualidades secundárias nos objetos externos. Então, qualidades primárias, na distinção lockeana, que aparentemente já está presente de um modo sistemático, está no Boyle, está no Galileu, isso está no Descartes, ainda que o Descartes não se refira da mesma forma a essas ideias. Isso é uma compreensão que está presente no início da modernidade, no século XVII, essa distinção entre qualidades primárias e secundárias, mas é Locke quem a torna célebre na história da filosofia. Então, as ideias de qualidades primárias, então as qualidades primárias são o volume, o volume de um corpo, a sua extensão, a sua profundidade, a sua forma. Então as ideias de qualidades primárias para Locke seriam idênticas às qualidades primárias nos objetos externos que elas representam. As qualidades secundárias, que são as cores, os sons, os sabores, a temperatura, ou melhor, o calor ou o frio que nós sentimos quando entramos em contato com esses objetos, todas essas qualidades secundárias, ou melhor, todas as ideias de qualidades secundárias, elas não seriam semelhanças das qualidades que existem nos objetos externos. Então, retomando, para que fique claro, ideias de qualidades primárias são idênticas às qualidades que elas representam. As ideias de qualidades secundárias não são semelhantes às qualidades externas que elas representam.
Essa é basicamente a teoria a teoria da distinção entre qualidades primárias e secundárias e suas ideias. E a pergunta e isso no caso das ideias de sensação. E é claro que a pergunta será: as ideias de reflexão devem ser entendidas como ideias de qualidades primárias, ou seja, ideias que representam fielmente, que estão em perfeita conformidade com aquilo que elas representam, ou as ideias de reflexão devem ser entendidas como ideias de qualidades secundárias, que não são semelhantes às qualidades que elas representam. Então, esse é o problema. De onde, creio, é fácil tirar essa conclusão, quando Locke está falando sobre ideias de qualidades primárias e ideias de qualidades secundárias. No livro 2. As ideias das qualidades primárias dos corpos são semelhanças das ditas qualidades e os seus modelos existem realmente nos próprios corpos. Mas as ideias causadas em nós pelas qualidades secundárias em nada se assemelham. Nada existe nos corpos que seja conforme com essas ideias. Então, o calor, a ideia de calor, a ideia de cor, a ideia de som, a ideia de sabor, a ideia de odor, isso tudo existe apenas na mente de quem percebe. E isso não existiria, ou as nossas ideias não seriam semelhantes às qualidades externas que as produziriam. Então não há uma sensação de cheiro na rosa. Não há o gosto doce ou o gosto amargo do café no próprio café. Isso tudo existe apenas na mente de quem está percebendo, tendo sensações desses objetos. No tocante à extensão, ao volume, à forma, à figura, ao movimento, enfim, todas as qualidades primárias, no tocante às qualidades primárias ou às ideias que nós temos de qualidades primárias, essas sim correspondem e existem tal qual nós as percebemos nos objetos externos. Mas nada existe nos corpos que seja conforme com essas ideias, em relação às secundárias. Nos corpos a que damos certas denominações em conformidade com essas ideias, há apenas uma potência de produzir em nós essas sensações. Então, as qualidades secundárias existentes nos objetos são apenas potências de produzir em nós certas ideias. E essas certas ideias produzidas não se assemelham a essas potências. Então, aquilo que produz a nossa ideia de cor, que produz a nossa ideia de sabor, e todas essas ideias de qualidades secundárias, essa potência de produzir, as nossas ideias nada se assemelham a essas potências. E o que na ideia é doce, azul ou quente, não é nos corpos que assim denominamos, nada mais que certo volume, figura e movimento das partes insensíveis que os constituem, que são qualidades primárias. Então, eu estou passando muito rapidamente pela teoria das qualidades primárias e secundárias. Vou indicar na descrição do vídeo onde o Locke está falando sobre essa distinção, para que vocês possam ler e aprender mais detidamente o que o Locke entende por essa distinção. Mas para o que importa no momento é saber se isso que o Locke está dizendo a respeito das qualidades primárias e secundárias, ou as ideias de qualidades primárias e secundárias, pode ser dito a respeito das ideias de reflexão. Ou melhor, as nossas ideias de reflexão devem ser compreendidas como ideias de qualidades primárias ou ideias de qualidades secundárias. Elas representam fielmente, adequadamente, estão em perfeita conformidade. E nós encontramos na literatura secundária as duas possibilidades de interpretação. Há aqueles e aquelas que pensam que para Locke a apreensão das operações mentais pode ser direta, ou seja, sem o intercurso de ideias, e há aqueles que pensam que não pode haver apreensão ou consciência, se vocês preferirem, consciência das operações da mente sem o intercurso de uma ideia, de modo que nossa consciência de nossas operações seria indireta ou mediata. Então vamos lá, um desses intérpretes que falam a esse respeito de uma maneira não muito explícita, mas sugere essa interpretação é o Thiel, que parece compreender em um trabalho em que na verdade em uma discussão em que ele pretende separar entre consciência e reflexão em Locke, tal como nós tentamos fazer alguns encontros atrás. O Thiel parece sugerir que, diferentemente da reflexão, a consciência se caracterizaria
por ser um contato direto da mente consigo mesmo, com suas operações, e não com objetos, e por objetos eu entenderia ideias. Então, ele vai nos dizer: a consciência é a presença da mente para si mesma, que é mais fundamental do que a reflexão objetificante. Sem a consciência, a reflexão não teria nenhum objeto sobre o qual refletir. Como a reflexão é ela mesma um ato consciente, mas ela não é para Locke necessariamente acompanhada por outro ato de reflexão. Então, parece-me que o Thiele está sugerindo, para que pensarmos a distinção entre consciência e reflexão, é que a consciência está em contato imediato, está em contato direto com a mente está em contato direto com suas operações por meio da consciência, e não haveria ali ideias mediando esse contato, tal como na reflexão. Então há essa sugestão da parte do Thiele de que nós apreendemos imediatamente, sem ideias, as nossas operações, as nossas atividades mentais. E o Thiele não é o único a pensar dessa forma. A Martha Bolton também apresenta uma leitura semelhante a dessa que está implícita no Thiele, ao sugerir que enquanto essas operações estão sendo realizadas, as nossas operações mentais, nós somos capazes de aprendê-las imediatamente, estarmos conscientes delas diretamente, sem o intercurso de ideias. Ela nos diz: isso sugere que temos experiências de nossas próprias operações mentais no mesmo nível de nossa experiência sensorial das coisas no mundo. Mas, na verdade, Locke não as trata da mesma maneira, ou seja, a percepção dos objetos externos e a percepção das próprias operações da mente. Considerando que a percepção das coisas externas e suas qualidades é mediada por ideias, as ideias de sensação, para Locke, as ideias não medeiam a percepção dos atos mentais em andamento, ou assim eu sugiro. Então, essa é a compreensão da Bolton de que há a possibilidade na filosofia lockeana de se pensar a apreensão ou a consciência direta das próprias operações. Toda a teoria das ideias, ela nos diz, está conectada à suposição de que a cognição de nossos próprios estados mentais é imediata, de uma forma que a cognição de coisas externas não é. Então, a conclusão da sua interpretação é que a consciência perceberia imediatamente as operações da mente, quando elas estão em andamento. Então, enquanto nós estamos raciocinando, nós teríamos uma consciência direta de estarmos realizando essa operação e não precisaríamos ter aí uma consciência de uma ideia que representa esse raciocinar. Por outro lado, nós temos também intérpretes que supõem que não há apreensões imediatas das operações, ou seja, nós não temos consciência direta dessas operações, mas de ideias que representam essas operações. E essa é, por exemplo, a interpretação do Arrow, para quem o Locke apresentaria uma teoria representacionalista da reflexão, que é essa teoria sobre a qual eu tenho falado desde o início dessa nossa videoaula, que é a teoria de que as ideias de reflexão representam, são imagens, são correspondências adequadas de operações. A definição, será notado, é representacionalista. A mente toma conhecimento de suas próprias operações, mas não aparentemente conhece-as diretamente, mas tem ideias dessas operações como a consequência dessa tomada de conhecimento. Esse representacionalismo é confirmado pelo resto do parágrafo, em que reflexão é conectada à sensação. Então, a sugestão do Arrow é que, ao tratar sensação e reflexão, e nisso eu concordo com ele, como discutir sobre a separação entre reflexão e consciência, ao discutir reflexão e sensação, o Locke está falando sobre fontes para aquisição de ideias e que, portanto, a consciência seria a percepção das ideias oferecidas pela reflexão. Então, nessa teoria e nesse modo de compreender a filosofia lockeana da consciência,
nós estaríamos falando da consciência como percepção de ideias de reflexão, e as nossas operações mentais não poderiam ser apreendidas diretamente, mas só pelo intercurso dessas ideias de reflexão. As ideias de reflexão são representações das operações da mente, assim como as ideias de sensação representam as qualidades dos objetos externos, ainda que esse representacionalismo não fosse de todo aparente no texto de Locke. E essa é a sugestão, isso é o que nos diz o Aaron ainda. Contudo, enquanto seguimos Locke em sua explicação dessas operações da mente, percepção, memória, comparação e assim por diante, o representacionalismo não é de todo aparente. Com efeito, essas explicações teriam sido a mesma se Locke nunca tivesse adotado uma posição representacionalista. Então, o Aaron, apesar de defender essa compreensão com a qual eu concordo, me parece ser adequada, apesar disso, ele diz que o Locke nunca se mostra muito claro a esse respeito. E na verdade, as coisas passam exatamente assim. O Locke nunca é muito claro sobre o papel de nossas ideias de reflexão, sobre o modo como nós aprenderíamos as nossas operações mentais pela consciência. Então, isso tudo, por isso há interpretações tão diversas a esse respeito. Parece-me que há indícios no texto do Locke para se sustentar uma e outra posição. Há apreensões diretas, nós estamos diretamente conscientes de nossas operações, ou estamos mediata ou indiretamente conscientes de nossas operações, porque precisaríamos de ideias. E concluindo, nos aproximando da conclusão, eu tendo a concordar com interpretações como a do Aaron, que não há apreensão imediata das operações, que nós não estamos conscientes de nossas próprias operações mentais ou atividades, a não ser por meio de ideias de reflexão. Então, em algumas passagens do ensaio, Locke parece claro sobre o papel da experiência reflexiva para o conhecimento dos fenômenos mentais, ou seja, da necessidade de ideias de reflexão para que nós possamos conhecer os fenômenos de nossa mente, as operações de nossas mentes. Os objetos externos, nos diz Locke, fornecem à mente as ideias das qualidades sensíveis que são todas essas diferentes percepções por elas produzidas em nós. E a mente fornece ao entendimento as ideias das suas próprias operações. Então, o entendimento humano dependeria de ideias que são adquiridas por reflexão para conhecer as suas operações, as suas atividades, o seu funcionamento. Indo para o livro 4, as considerações do Locke sobre isso parecem ainda mais claras quando ele nos diz, por exemplo, uma vez que o espírito, em todos os seus pensamentos e raciocínios, não tem outro objeto imediato senão as suas próprias ideias, então só uma ideia pode ser objeto de pensamento. Então, só uma ideia pode ser objeto da consciência, porque consciência é pensamento. A consciência acompanha todas as nossas operações mentais. Então, mesmo para conhecermos as nossas atividades, nós precisaríamos de ideias a respeito delas. Uma vez que o espírito, em todos os seus pensamentos e raciocínios, não tem outro objeto imediato senão as suas próprias ideias, que são a única coisa que ele contempla, então, a única coisa que o espírito contempla, que a mente contempla, é uma ideia. Então nós não contemplamos as nossas próprias atividades. É evidente que o nosso conhecimento se ocupa apenas com as nossas ideias. Então é evidente que o espírito não conhece as coisas imediatamente, mas só pela investigação das ideias que acerca delas possui. Então, a partir de passagens como essas, sugiro que o conhecimento das operações mentais depende de ideias, de modo que não poderia haver uma apreensão direta ou imediata das operações mentais pela consciência. Então, tal como por meio dos sentidos nós percebemos
indiretamente os objetos do mundo externo por meio de ideias, nós perceberíamos inclusive as nossas atividades mentais por meio de ideias. Essa me parece ser a compreensão do Locke, ainda que ele tenha se mantido na maior parte do tempo em silêncio a esse respeito. Não parece haver... Ele parece sempre passar à margem de discutir diretamente esse problema, e um sinal disso é o quarto capítulo do livro 4 do ensaio sobre o entendimento humano, que é quando Locke falará e irá discorrer sobre a realidade do nosso conhecimento. Então, nesse capítulo, que eu deixarei na descrição do vídeo como referência de leitura, o Locke vai responder a uma possível objeção que os seus leitores e leitoras poderão fazer, que é a objeção de que, se conhecimento é conhecimento apenas de ideias, nós estaríamos, e ele diz, construindo castelos no ar. Nós poderíamos ser acusados de estar falando apenas de ideias e não estarmos falando de nada que seja real. Nós não estaríamos falando do mundo, mas apenas das nossas ideias. E o Locke observa que, nessa objeção que ele próprio se formula, ele observa que um louco com muita imaginação, com muita vividez de pensamento, pode fazer as suas ideias concordarem umas com as outras da mesma maneira que o mais arguto pensador, que o mais arguto filósofo. E, bom, qual seria a diferença entre um e outro? O louco e o filósofo estão fazendo concordar as suas ideias, e se conhecimento é apenas o acordo e desacordo, ou a percepção do acordo e desacordo de ideias, ambos poderiam estar certos, poderiam conhecer. E o Locke argumenta no sentido de mostrar que as nossas ideias de sensação são correspondências de qualidades de objetos externos. E ali ele se ocupa em falar de que maneira nós estamos em contato com o mundo, nós estamos falando do mundo por meio de ideias de sensação. Então, elas são ideias de existências reais. E, curiosamente ou não, ou curiosamente sim, mas talvez o Locke tenha percebido, isso é só uma sugestão, tenha percebido a dificuldade da questão e não tenha desenvolvido, o Locke não fala da realidade das ideias de reflexão. Então ele desconsidera completamente a realidade do nosso conhecimento, da percepção do acordo e desacordo entre as nossas ideias de reflexão, e se ocupa apenas com a questão da realidade, do conhecimento que surge por meio da percepção do acordo e desacordo entre ideias e sensação. Pode ser, ou Locke não viu nenhum problema com a possibilidade de nossas ideias de reflexão não corresponderem às operações mentais, talvez ele não tenha pensado que nisso poderia haver um problema, ou ele pensou que isso poderia ser problemático e negligenciou o tópico, dada a dificuldade a dificuldade que ele poderia ter em explicar de que maneira ou por que estaríamos justificados em supor que as nossas ideias de reflexão são correspondências exatas, são semelhanças, são reflexos, são idênticas àquilo que elas supostamente representariam. Mas sugiro a leitura desse capítulo, sobretudo para que possamos perceber como Locke não problematizou isso. Então, se nós temos ideias de reflexão e essas ideias supostamente representam as operações mentais, por que Locke não discute? Por que isso pareceu um problema? E é isso, a meu ver, um dos sinais de que o Locke poderia ter percebido alguma dificuldade é o fato dele não falar a esse respeito. Então, esse capítulo 4 do livro 4, nesse capítulo Locke negligencia completamente a discussão da realidade do conhecimento, das ideias de reflexão. Mas, para encerrarmos
essa discussão. Se a consciência pudesse aprender imediata ou diretamente as operações da mente, as ideias de reflexão perderiam um papel importante na explicação das experiências mentais. Então, essa é a pergunta. Qual o sentido da existência de ideias de reflexão de objetos apreendidos imediatamente pela consciência? Então, se como o Thiel e a Martha Bolton pensam, Locke supõe a possibilidade de percebermos diretamente as nossas operações, para que precisaríamos de ideias de reflexão? Então, e que tem se o papel delas é justamente esse, o de serem objetos das nossas operações. Então, porque nós precisaríamos falar de ideias de reflexão se nós aprendemos diretamente, sem o intercurso de ideias, essas operações? Então, não há nenhuma sugestão explícita no texto de Locke, do mesmo modo, de que seria possível algum tipo de experiência mental não mediada por ideias, visto que esses são os únicos conteúdos presentes na mente. Então, se fizermos uma revisão completa de todas essas ideias e dos seus diversos modos, combinações e relações, veremos que contém a totalidade das nossas ideias e eu destaco, nada temos nas nossas mentes que não proceda de uma dessas duas vias, a sensação e a reflexão. Então, todos os conteúdos com que a mente opera são ideias. Então, como Locke explicaria a apreensão das operações da mente, se não por meio de ideias de reflexão? Então, eu encerro aqui essa exposição com, mais uma vez, observando a dificuldade que filósofos como Locke, como também veremos adiante Berkeley e Hume, têm para falar sobre a própria mente, ou para falar sobre do que estamos conscientes, né? Se o Locke nos mostra que nós não podemos ir além do campo das ideias, então nós não podemos falar de nenhuma substância como suporte, substrato, como algo que está além das nossas ideias. Então nós não podemos conhecer a natureza última, ou a essência da mente, para além daquilo que nós podemos observar pela consciência, que são suas atividades. E essas atividades são observadas por meio de ideias que, no final das contas, nós não estamos certos se podem ou não, se são representações fiéis, adequadas, se são perfeitas correspondências com aquelas operações. Então, aqui nós estamos diante de uma forma de ceticismo sobre a possibilidade de se conhecer a mente e de que o modo como podemos problematizar, pelo menos no pensamento desses autores, o conhecimento da mente pela consciência.